Olá a todos, aqui é o professor Carlos Eliomar. Nós estamos fazendo esse vídeo para o YouTube para compartilhar com nossos alunos um vídeo de revisão para o segundo instrumento avaliativo do terceiro bimestre da Escola Santina Rioli, das turmas 811, 812, 813, 814, 815, tá? Das disciplinas Estudos Amapaenses e Amazônicos, terceiro bimestre. No terceiro bimestre, nós temos como foco a habilidade e a competência de entendermos o Amapá na mira internacional e a produção cultural. Dentro desse entendimento já foi dado para o primeiro instrumento Marabaixo Batuque. Hoje nós vamos dar para o segundo instrumento avaliativo a Festa de Santiago. Mas para que a gente possa entender a Festa de Santiago do Mazagão, é necessário entender a própria história do Mazagão, que originalmente não é da região do Amapá, né? Já lembrando que essas terras aqui não eram chamadas terras do Amapá. O Amapá só vai surgir em 13 de setembro de 1943, quando então o presidente da República, Getúlio Dornelles Vargas, assina o decreto de criação do território federal do Amapá. Aí, a partir do rio Jari ao sul até o rio Oiapoque ao norte, passa a ser Amapá, porque até então do rio Oiapoque no norte para baixo, tudo era província do Pará, inclusive nós. Então nós estamos falando dessas terras aqui enquanto parte da província do Pará, tá? Beleza. Originalmente a Mazagão, ela é africana, ela é do norte da África. Quando nós falamos em África, nós falamos que uma das divisões possíveis a serem feitas acerca do continente africano é você dividir a África em três. Você tem a África Central, que é a África do deserto do Saara. Você tem a África que fica ao sul do deserto do Saara, a África do Sul, ou a África subsaariana, né? Sub quer dizer embaixo, tipo subsolo, abaixo do solo, subsaariana, que é a África propriamente dita, conhecida como a África Negra. E você tem ao norte do deserto do Saara, acima do deserto do Saara, você tem o deserto, você tem a África sobsaariana. O livro está sobre a mesa, está acima da mesa. A África sobsaariana está acima do deserto do Saara, que também pode ser chamado de África setentrional, porque setentrional é norte, e pode ser chamado também de África branca. Quando nós falamos em África branca, não quer dizer que todos são brancos, caucasianos, não. É um contraponto à ideia de África negra. Basta tu lembrar do egípcio, que o Egito é África do Norte, ele não é branco, não é negro, mas a África branca tem esse aspecto. Enfim, originalmente Mazagão era uma das 5 cidades portuguesas utilizadas no norte da África como entreposto comercial na rota das grandes navegações portuguesas. É uma praça fortificada. Um grupo de famílias de colonos portugueses que vão ocupar a região e que são defendidas por fortaleza. Então essas 5 cidades, ao longo do processo histórico, elas serão perdidas para os mouros, para os muçulmanos da região, né? Mazagão vai ser a última a cair. E antes que ela caísse, ela foi transferida para o Amapá. Quando nós falamos de norte da África e dos conflitos portugueses, nós estamos falando do conflito entre o cristão português europeu e o muçulmano, o islâmico, mouro do norte da África. Quando nós falamos mouro, nós estamos falando de um conceito que traz em si as informações de ser norte da África, ser não negro e ser islâmico, ser muçulmano. Para quem não sabe, a religião islâmica ou o muçulmanismo, o islâmico ou o muçulmano, é o praticante da religião islâmica. A palavra islã quer dizer submissão. Então ele tem como principal característica ser submisso a que a lógica islâmica não quer dizer que... Eu não estou dizendo que originalmente o islamismo ele é militar e ele é contra Cristo, ou contra o cristianismo. Até porque Maomé não foi, tanto é que ele estipulou que uma das 5 rezas, uma era para Jesus, tanto que ele estipulou que as 3 mulheres santas que existiam era a mãe dele, a mulher dele e a mãe de Jesus. Enfim. Mas ao longo do processo histórico, o islamismo e o cristianismo, por fatores
não só de choque cultural, mas também e principalmente por fatores econômicos, entraram em contradições militares que vêm até os dias atuais. Recentemente, hoje é 17 de setembro de 2021, nós comemoramos, não, né, porque isso não se comemora, nós relembramos agora, dia 11 de setembro, o aniversário, o 20º aniversário do ataque terrorista às Torres Gêmeas do World Trade Center, ao Pentágono, enfim. Então, essa mesma lógica, onde o que nós chamamos hoje de terrorista nada mais é do que o mesmo Mujahideen daquele momento. É chamado Mujahideen ainda hoje. Mujahideen é o guerreiro santo, aquele que é o soldado dentro da lógica do jihad, que ainda hoje é chamado jihad, na época também. Jihad é a guerra santa, do fiel islâmico muçulmano contra o infiel, cristão ou qualquer aquele que não seja islâmico e que não tenha lógica da guerra santa do islamismo, tá? Então é esse povo que domina a África do Norte, que invade essas 5 cidades, dentre as mais famosas, Ceuta, Fez, Mazagão, né? Elas principais, e caíram na mão dos islâmicos. Então, dentro da lógica portuguesa do momento, da segunda metade do século XVIII, que é quando chegou ao poder o rei Dom José I. Dom José I, quando colocou a coroa na cabeça, a muleira dele já não era mais mole. E ele sabia, ele percebeu que havia uma cobrança generalizada de que Portugal precisava se modernizar. Porque o mundo já estava no capitalismo e Portugal ainda era feudal. O mundo já vivia o liberalismo e o português ainda estava na Idade Medieval, na Idade Média, né? Então, quando ele assumiu o poder, ele buscou na Inglaterra, que é o berço do liberalismo, é o berço da Idade Contemporânea, é o berço do capitalismo como um todo, tanto na sua lógica prática quanto ideológica, né? E ele encontrou lá um nobre português chamado Sebastião José de Carvalho e Melo, a qual ele trouxe para governar junto dele, governar na verdade acima dele, entre aspas, né? Porque ele passou a exercer o cargo de primeiro-ministro, não de direito, mas de fato. Não de direito porque não existe o cargo de primeiro-ministro no governo português, porque primeiro-ministro é um cargo típico, clássico, dentro de uma lógica de uma monarquia parlamentarista, que não é o caso de Portugal. Portugal é uma monarquia absolutista, onde o rei exerce poder executivo, legislativo e judiciário. Então não existe o cargo de primeiro-ministro de direito, mas existiu de fato, porque os poderes de fato do Sebastião José de Carvalho e Melo foram esses, né, de primeiro-ministro. O homem era muito forte. Sebastião José de Carvalho e Melo, Marquês de Pombal, foi tão significativo que nasce um período chamado período pombalino de modernização portuguesa. O homem teve tanta força que ele chegou e disse assim: olha, não dá para a capital ser mais em Salvador, na Bahia. Em 1763 ele transfere para o Rio de Janeiro. Já dá para te ter uma ideia da força do homem para mudar a capital de um país. Que não é um país, né? É uma colônia, enfim. Então ele falou assim: é necessário a gente ocupar a Amazônia, porque a Amazônia é seriamente ameaçada de invasão, ela é invadida. Existe uma política internacional de invasão da Amazônia. Por isso o viés lá, né? Amapá na mira internacional do nosso terceiro bimestre e tal. Basta tu ver aqui ao norte do Amapá, nós temos aqui a Guiana Francesa, Guiana Francesa, holandesa e inglesa. Porque esses países que originalmente não fizeram parte da divisão da América, quando foi assinada a Bula Intercoetera, depois o Tratado de Tordesilhas, sobretudo os franceses disseram: ei, cadê o testamento de Adão e Eva deixando a América para portugueses e espanhóis? Não, vieram para cima, vieram para invadir. Então é dentro da lógica de defesa, de modernização do Império Português exercida pelo Sebastião José de Carvalho e Melo, Marquês de Pombal, dentro do reinado de Dom José I, é que ele constrói a fortaleza de São José de Macapá. A Amazônia é tão importante para ele que aqui a Amazônia é chamada a província do Pará. Não existe o estado do Amazonas, não existe o estado do Amapá, Roraima. O Acre vai ser comprado da Bolívia mais tarde. Tudo é genericamente chamado a província do Pará. Tanto é que ele coloca o irmão dele como governador de província.
cargo de maior confiança, pegou o irmão dele e colocou, mostrando a importância que tem a Amazônia. O irmão deles, José Joaquim Xavier de Mendonça Furtado, é quem vai criar a Vila de São José de Macapá, 4 de fevereiro de 1758. É ele que cria a Vila de São José de Macapá, não é? Então é dentro dessa lógica que ele vai retirar aquelas famílias de colono e vai trazer para cá. Originalmente ele sai do norte da África, de um país, de uma região que hoje é um país chamado Marrocos, é onde ficava Mazagão, vai para Lisboa, depois vem para Belém, para depois vir para cá. Jamais pense que levou para Lisboa, não deu certo, bora mandar para Belém, não deu certo, bora. Não, não é assim. Já sabia-se, é uma lógica pombalina de ocupação da Amazônia, de colocar colonos portugueses aqui para ocupar o território para defender. Porque a principal função do colono, no estatuto colonial de colono, a primeira obrigação dele é a defesa da terra. Não adianta ele plantar, como Mazagão era rica na plantação de arroz, já abasteceu o Brasil inteiro de arroz, Belém de arroz, Lisboa de arroz. Mas não adiantava ele plantar nada, os franceses chegaram aqui, dominar e ficar com a plantação dele. Então, primeiramente, era a construção, a ocupação do território de forma presencial. Tanto é que Macapá passou por um período de desabastecimento e de fome, porque os colonos deixaram de plantar para construir a fortaleza de São José de Macapá, porque a defesa do território vem acima do próprio comer, do próprio alimentar. Então é dentro dessa lógica que essas 2.000 pessoas são transferidas por 14 naus, com escalas, primeiro para Lisboa, depois Belém, depois vem para cá. Até que a partir de 1777 passa a existir a Mazagão, a nova Mazagão aqui nessas terras, né? A Mazagão, quando é inaugurada a estrutura arquitetônica, os prédios. Porque o que é uma vila? Uma vila é uma unidade administrativa do Império Português, constituído obrigatoriamente pela igreja, pela cadeia, pelo pelourinho, pela Fazenda Real e pela Câmara Municipal, ou o Senado da Câmara. Quando nós falamos Fazenda Real, não estamos falando de pasto de gado. É uma aduaneira, é um prédio com a representação de cobrança de impostos, tá? E a Câmara Municipal, o Senado da Câmara, é exercido cargos, só quem tem a nobreza, só quem tem título nobiliárquico, tá? Beleza. É isso que é inaugurado aqui, as famílias vão chegar depois. Então a festa de Santiago de Mazagão, que é o foco aqui, ela nada mais é do que a rememoração, a lembrança dos combates que existiam no norte da África. É por isso que aqui tu tem o combate entre o cristão e o mouro, entre o cristão e o islâmico. Essa é a lógica da festa de Santiago, tá? É isso que tu tem que entender. É uma festa do tipo cavalhada, porque ela é encenada sobre cavalos, que é a cavalaria militar, não é? E existem várias cavalhadas na história do Brasil, que existem ainda hoje. Não confundir cavalhada com peão de boiadeiro, com vaquejada, isso é outra coisa, tá? Assim como não confundir a festa de Santiago com a ideia que nós temos de festa. Sabe o que é festa? Festa é bebida e um DJ tocando. Então não é isso. É uma representação simbólica, teatral, cênica, de combates que foram vividos por essa cidade nas suas raízes africanas, antes de serem transferidas para cá. Essa é a lógica da nossa festa de Santiago do Mazagão, tá? Professor Carlos Eliomar, deixando esse vídeo aí para que a gente possa trabalhar com tranquilidade o segundo instrumento avaliativo, turmas 811, 12, 13, 14 e 15, Santina Rioli, terceiro bimestre. Obrigado, valeu.